Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar de privadas, cabeças deformadas e... arte? Gente, eu juro que eu não misturei nada no meu chá. Essa manhã. Tirando uma boa dose de internet. Então, eu tava olhando em alta no YouTube. Pois é, aquele lugar que geralmente só tem Bem, dessa vez eu fui lá e achei uma privada. O que acontece, e eu tô gastando toda a minha energia mental pra falar isso de modo sério, é que cabeças saindo de privadas estão dominando o mundo. Praticamente é aquele bullying feito por gente que não teve amor familiar em casa. Só que invertido. Em vez de empurrarem a sua cabeça na privada, na verdade é uma cabeça na privada que se empurra contra você. O que eu acho mais engraçado é que o Google ainda não entendeu que se trata de um meme. Então quando você pesquisa pelo nome, ele tenta te anunciar uma privada mesmo. Skibidi-Dopo é o refrão da música do cantor búlgaro Bizzer King, lançado em 26 de janeiro de 2022. Mas ela foi realmente só viralizar depois que um turco, chamado Yazendins38, começou a dançá-la com sua barriga no TikTok, em outubro do mesmo ano. Essa música e meme acabaram sendo misturados com outras coisas, como a dança da Wandinha, com a música alterada para Bloody Mary. E ao mesmo tempo, a música também estava viralizando graças ao conteúdo da Paris Brienne, que fez um vídeo fazendo várias expressões extremamente caricatas. Esse vídeo atualmente conta com 200 milhões de views. Nesse ponto, no dia 29 de janeiro de 2023, o canal da Fukboom viu uma oportunidade. Ele fez uma animação com os personagens imitando o TikTok viral. E ele já fazia previamente animações utilizando um software gratuito chamado Source Filmmaker, da Valve, a mesma empresa de jogos tipo Portal, TF2, Dota e Half-Life. Esse programa, inclusive, inclui todos os recursos básicos do TF2, CS e por aí vai, sendo muito utilizado para criações de memes dos jogos. Já o Skibidi Toilet surgiu em 7 de fevereiro desse ano, praticamente um ano depois da música original ser lançada, o que fez ela estourar novamente. E bem, ele é isso que você tá vendo na tela. É uma animação já replicada, só que dessa vez é uma cabeça saindo de uma privada. E no final, ela vai na sua direção. Isso é bem importante e eu não tô sendo irônica. Atualmente, o vídeo tá chegando nos 40 milhões de views. E claro, se você é um criador e nota que algo que você fez tá fazendo sucesso, você não vai parar até poder extrair a última gota disso. O criador começou a soltar vídeos numerados criando uma narrativa, onde praticamente todos eles possuem esse remix. E assim, não sei se sou só eu, mas depois de ouvir essa música 5 vezes, eu comecei a enjoar. Então pra te poupar de ter que ouvir 41 vezes o mesmo som, eu vou dar uma resumida, deixando claro que a gente não tá nem perto dessa história acabar. E provavelmente esse meu resumo vai ficar datado daqui a um tempinho. Tudo começa com esse primeiro vídeo, que provavelmente não tinha nenhuma intenção de se tornar uma história gigantesca, onde a cabeça aparece saindo da privada. Logo depois, aparecem 3 cabeças no elevador. Disso, escala para uma privada do tamanho de um tanque parando uma avenida. E daí se sucede um restaurante, onde pessoas normais estão sentadas em privadas e umas skibidis invadem o restaurante. O que é interessante nesse vídeo é que as pessoas que anteriormente estavam sentadas em privadas viram privadas ao ouvir a música. E uma privadona aparece no restaurante também. Daí já corta para um skibidi do tamanho de um avião sobrevoando a cidade. Tudo é cortado por uma boate com pessoas normais e skibidis compartilhando o mesmo espaço, onde o DJ do lugar é um deles. Já no episódio 7, descobrimos que é possível se livrar dos skibidis dando descarga neles. Os skibidis ficam bem bravos com você. Nisso, é cortado por um conflito entre pessoas com cabeça de câmera versus cabeça de privada. E a gente descobre que os POVs de todos os vídeos estavam feitos pelas pessoas cabeças de câmera, que estão revoltadas. Uma metalinguagem bem engraçadinha. Enquanto isso, o culto das cabeças de privada se amplia tanto, literalmente, que se expande para uma verdadeira igreja. Nesse ponto, não vemos mais humanos normais no mundo. As câmeras se revoltam cada vez mais e câmeras gigantes começam a aparecer, ao mesmo tempo que os skibidis começam a soltar raios laser. Tudo virou uma guerra, com privadas e homens câmeras de vários tamanhos, com direito à espionagem. Privadas aranhas à la Chuchu Charles, privadas Rambo de guerra e uma câmera do tamanho de um kaiju lutando contra privadas gigantes. As câmeras capturam uma privada para interrogatório perguntando pelo líder deles. E a guerra continua, quando as câmeras parecem que vão vencer, mas novamente o líder dos skibidis não é morto e agora tem anomalias skibidis com 5 cabeças. As câmeras continuam fazendo experimentos, mas o laboratório deles é invadido. Porém, o robô câmera gigante derrota a invasão e então surgem os cabeças caixas de som, que são bem mais fortes que os cabeças de câmera na guerra, com altas explosões. Então, chegam mais lutas e parece que os cabeças de câmera vão perder de novo, até surgir um cabeça de caixa de som gigante explodindo tudo, de novo. Então, os cabeças de som e câmeras começam a revidar e ganhar a guerra, espionando os cabeças de privada que estão mais acuados agora. Os cabeças de câmera finalmente dançam em paz e sossego, até aparecer um skibidi ultrassônico matando todo mundo. Agora, os skibidis que capturaram o cabeça de câmera estão torturando ele com os experimentos de mini skibidis para controlar a mente deles. Isso faz com que os skibidis controlem a cabeça de som e virem a guerra novamente, com eles atacando seus
aliados. Agora eles têm o caixa de som gigante e o Skibidi gigante que solta raios laser. Eles então atraem um dos cabeças de câmera que estava sendo controlado e retiram o controle mental dele, com um raio. Isso dá esperança pra eles, até os planos serem frustrados por serem atacados pelo gigante do som. Mas eles começam a contra-atacar com esses raios mesmo assim, salvando seus amigos de um controle mental, e salvam os cabeças de som também, por alguns episódios. Então, eles soltam um raiozão pra destruir o controle mental do cabeça de som. E aí chega o cabeça de TV, com uma luz que ele emite e que faz os Skibidis ficarem completamente imóveis como num estado de transe. E o TV no final solta um sorrisinho muito fofo. Então os TVs continuam ajudando os cabeças de câmera, pedindo pra que se afastem e dando uma lente protetora, antes de lançar um mega raio contra todos os Skibidis e finalizar com outro sorrisinho fofo. Pra no final, na 13ª temporada, chegar o maior cabeça de TV de todos com seu raio que fez todos os Skibidis darem descargas em si mesmos. E óbvio que o cabeça de TV finaliza com outro sorrisinho, 2.3. E é isso, por enquanto. Como deu pra notar, nesse caso, é uma prática muito comum que a arte se molde ao seu meio de consumo. Por exemplo, histórias em quadrinhos, que pressupõem que o leitor irá lê-las fisicamente, em volumes de páginas do tamanho de 1:4 ou A5, e se comportam diferente em questão de estruturação e formato do que uma webtoon, que tem como principal intuito ser consumida digitalmente, se aproveitando do scroll infinito de celulares e computadores. Mas isso seria assunto para outro vídeo. O que eu quero exemplificar aqui é que a arte de se contar histórias teve que se adaptar aos shorts. E embora seja considerado uma série, os episódios acabam sendo limitados no máximo a 1 minuto, o que te força a ter um começo, meio, fim, introdução de personagens, conflito e resolução num intervalo de tempo minúsculo. Se as pessoas dizem que isso não é arte, no mínimo não é possível negar o esforço empregado em se produzir tal conteúdo. Como uma história que, apesar de ter seus pontos clichês, justamente por ter que caber num intervalo tão curto, acaba inovando em originalidade, por fazer algo e se esforçar de um jeito que não foi feito antes. Definitivamente não é pra qualquer um criar mais de 40 mini histórias interligadas entre si e manter uma qualidade e um hype no público, que clama por continuações. Embora não seja do meu gosto pessoal, e eu só tenha achado engraçado o absurdo até os 10 primeiros episódios, pra mim ficando um pouco chato a repetição depois disso, é impossível não admirar a criatividade da pessoa que teve pra manter e sustentar toda essa narrativa, com o seu público ainda interessado. Embora possa parecer bobo, ele foi de fato o primeiro a construir e obter sucesso nesse formato. E se fosse algo simples de ser feito, definitivamente veríamos mais desse por aí. É óbvio que ao falar de privadas nas artes, se torna praticamente impossível não citar uma situação parecida, e que talvez gere raiva até nos mais valorosos fãs da arte, só por eu sonhar em comparar uma coisa com a outra. Mas quando a gente pensa no mictório de Marshall Duchamp, que recentemente completou 100 anos desde a sua primeira exposição, fica claro o ponto em que eu quero chegar com essa história. Poucas obras influenciaram tanto o cenário artístico no último milênio quanto esse mictório em 1917, chamado de Fonte. Muitos diziam que a negação da arte feita por Duchamp era danosa e datada, e que não deveria ser considerada a arte de verdade, pois sua arte não deveria ser vista pela subjetividade, e sim apenas como o belo. E apesar desse argumento ter caído por terra há muitos anos, não custa eu explicar para as pessoas desavisadas. Basicamente é o seguinte: o que é bonito para você pode ser horroroso para mim, e todo conceito de beleza é algo extremamente mutável pelo sistema social em que a gente está inserido. A obra Fonte, assim como Skibidi Toilet agora, dividem opiniões e propõem um debate sobre o que deve ou não ser visto como valorizável, o que deve ser arte e o que não deve ser. E que isso não se resume apenas à beleza. Claro que eu tô só arranhando a superfície aqui, pois existem muitas questões nisso, que eu até discuti no meu vídeo sobre banana é arte, como por exemplo, se estar num museu torna algo uma obra de arte, ou se um museu que precisa de uma obra de arte para existir. Enquanto uns consideram essa obra do Duchamp revolucionária e inspiradora, outros a veem como um belo pedaço de merda. Igual o que acontece com esse novo formato de história sendo contado pelo Skibidi Toilet. Quanto a mim, meus 10 centavos sobre esse assunto é que aqui temos uma excelente oportunidade, tanto para pensar quanto para criar em cima. Muitas pessoas vão tentar desmerecer algo, por ser bobo, por não estar à altura de certos padrões. Eu mesma faço isso de vez em quando. É humano julgar sem conhecer, mas no fim das coisas a gente precisa fazer esse exercício de dar uma chance e superar preconceitos. O valor da produção de algo não deveria se concentrar apenas na opinião dos outros ou da do próprio criador. Ele acaba sendo uma mistura de tudo isso, entende? Você querendo ou não, gostando ou não,
não pode negar que essa série de vídeos sejam arte. Você pode não gostar da narrativa. Eu, pessoalmente, não gostei tanto, como já disse. Mas a crítica e a reflexão que a gente pode tirar disso, pra mim, vale ouro. No fim, é inegável a sorte do meme viralizar. Mas há qualidade e pensamento crítico por trás de Skibidi Toilet, querendo ou não. E se a gente esticar o pensamento, daria também pra ver nisso uma crítica à arte mediante ao capitalismo. Mas aí é assumir uma intenção do autor que eu realmente não acredito que aconteceu. E é isso. Por enquanto eu não acho que a série vá acabar tão cedo, embora as reviravoltas já estejam se tornando previsíveis. Porque como eu disse antes, o negócio acabou de explodir mundialmente. E antes de saturar, com certeza o criador vai fazer o máximo pra aproveitar. E eu e qualquer youtuber de curiosidade também, né? Eu tenho que confessar que eu nunca imaginei que eu faria esse desenho de fundo, e nem ficaria falando sobre privadas durante um vídeo inteiro. Mas a vida leva a gente pra lugares inesperados, e ao abraçar esses momentos únicos, a gente pode ter surpresas, né? Aposto que a pessoa que tá criando a série nunca imaginou, depois do seu tempo jogando TF2 ou Garry's Mod, que ele um dia ia ficar famoso contando a história de como privatas parasitas tentaram dominar o mundo. Mas eu também acho que essa é a beleza de fazer arte. Você nunca sabe no que vai dar. Apostas seguras nem sempre garantem resultados. Copiar o que deu certo pros outros, às vezes pode ser um tiro no seu próprio pé. E talvez seguir o que parece mais divertido e interessante seja o caminho pro verdadeiro sucesso. Se não for em questão de números, pelo menos será um sucesso pro seu coração. Ou pode acabar saindo uma bela bosta. Mas aí é só dar descarga e fazer outra coisa de novo, e de novo, e de novo, até você conseguir. O criador do Skibidi Toilet levou 6 anos no mínimo pra conseguir explodir. E isso é só da trajetória desse canal em específico que a gente consegue observar. Então pra mim, essa é a lição que fica. Ah, e muita gente vai achar esse vídeo que eu fiz uma merda, com perdão do trocadilho, só por causa do tema. Então se você quiser ajudar o trabalho a continuar, comigo falando e vendo a arte nas coisas que as outras pessoas não veem, e você chegou até aqui no final desse vídeo, comenta só mic, de microfone, é lógico. Assim, eu sei que você chegou até o final, e eu posso te dar um coração, pra retribuir a gentileza que você teve e em poder me assistir e me dar essa chance. E bem, é isso que eu tinha pra dizer. Não se esquece de se inscrever se você quiser ver mais disso, e não, pera, te vejo no próximo vídeo! Até mais! Yes, yes, yes,